meus queridos amigos, as minhas amigas, pessoas que são fãs do rádio, esse rádio centenário no Brasil, que tantas alegrias traz para a gente e que traz belas vozes, comunicação que mexe com a gente, com o sentimento da gente, com o coração da gente. Hoje você vai conhecer o dono de uma das mais belas vozes com quem nós já tivemos a oportunidade de trabalhar lá nos anos 80 e que cresceu muito. Ele vai contar toda a história daqui a pouquinho. Você vai saber de detalhes que nem eu sei e que muita gente gostaria de saber. Então, vem para a tela, meu amigo Tony Lammers. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende de quando você vai estar assistindo a esse programa. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É sempre muito legal falar com você e poder falar sobre rádio, né? Esse é o ponto-chave, é exatamente isso, é falar sobre a grande paixão que nos une e que traz tantas alegrias, principalmente para quem está acompanhando a gente no podcast ou na nossa série do YouTube. É só chegar lá no canal, entra no YouTube, escreve o nome que está aí, do Luiz Fernando Malhoca, e automaticamente você é levado para a série de programas e para o programa que você escolher. Aliás, vai ser difícil, tem muita coisa boa. Começando do começo, eu tenho impressão, por coisas que eu vi e ouvi na vida, que Tony Lammers é de origem santista. Estou certo? Confere. Não é só um momento da vida. Então, conta como nasceu, onde nasceu o Tony Lammers e como é que ele começou a vida, não a carreira ainda profissional, mas a vida em Santos, o que ele fez quando ainda um garotinho. Bom, eu nasci em Santos, nasci na Santa Casa de Santos, que é a Santa Casa mais antiga, a primeira do Brasil. Eu tenho orgulho de falar, porque é aqui da minha cidade. Bom, eu, como toda criança normal, primário, ginásio, que era a nomenclatura que a gente tinha na época, e colegial, né, que era o segundo grau. E aí, hora de decidir, meu irmão já fazia engenharia, já tinha se formado. Eu falei, vou fazer engenharia. Então, pouca gente sabe, mas eu estudei engenharia também numa universidade chamada aqui Santa Cecília, que revela muita gente na natação aí para o Brasil, inclusive. E eu estudei lá. Aí, no primeiro ano de estudo, né, eu queria, como todo jovem, quer dizer, nem todo atualmente, mas na época a gente queria ter a nossa grana, a gente queria ficar dependendo de mãe e tal, dinheirinho de parente, não dá. E aí eu comecei a trabalhar com vendedor de consórcios de moto. Naquela época a juventude toda queria ter moto e o consórcio, então, era baratíssimo. Tal. Eu entrei. E aí, no meu primeiro ano de faculdade, vendi várias cotas de moto para a minha turma lá. Mas não era só isso que eu queria. E aí, eu me formei em inglês e comecei a dar umas aulinhas de inglês. Não são aquelas do Renato Russo, mas comecei as aulinhas de inglês. E por que eu cito isso como importante? Porque foi de lá que eu acabei indo para o rádio, porque eu dava aulas de inglês, eram crianças, foram poucas aulas, eu não penso que eu sou nenhum mestre em inglês, mas comecei a dar aula para essas crianças e tal, e como parte deles aprenderem, tal, tinha musiquinhas que você tinha que preencher, né, com o verbo, com não sei o quê, até era para criança mais adiantada. E eu comecei a cantar lá uma música dos Beatles. E uma das professoras falou assim, nossa, você canta bem, legal, não sei o quê, uma voz boa, por que você não faz o teste da rádio? Eu falei, da rádio? Qual rádio, né? Então, era dessa rádio aqui, a Tribuna FM, que ainda não era 105, como está aqui, era 104,1, mas estava em caráter experimental. E naquela época, um adolescente ou pós-adolescente, ali eu tinha 17 anos, trabalhar numa rádio,
era a coisa mais... ser um youtuber hoje de sucesso, de milhões de likes, entendeu? A gente queria realmente trabalhar em rádio, ser DJ de rádio e tal. E eu, seguindo esse toque aí dessa professora, eu falei, bom, tá bom, mas não tinha nem como ir. Aí ela falou, não, a gente dá uma carona para você. Aí eu fui com um amigo meu, a gente foi com 4 pessoas lá para fazer o teste. E eu acabei fazendo o teste para a Rádio Tribuna. Eles falaram, nossa, eu ouvi daqui o seu teste, o meu teste ninguém ouviu aqui e tal. Eu falei, deve ser legal. Comecei a falar nomes de rádio, nomes de músicas. Agora apresenta aqui, agora lê essa notícia e tal. Aí o cara falou, não, vamos gravar. Aí eu, legal, né? Gravou, aí falou, qualquer coisa a gente chama, aquela frase padrão. E eu já pensei, tudo bem, né? Deve falar isso para todo mundo. E me chamaram para trabalhar, para treinar na Rádio Tribuna FM, que era 104,1, ainda em caráter experimental, ainda não tinha nem o ZYD, que é a licença oficial. E aí eu fui aprovado, fiz uma série de testes lá, e no dia 10 de maio de 81, eu oficialmente estreiei na minha primeira rádio, que é a Rádio Tribuna FM. Por enquanto, tá bom, Luiz? Era da família Santini, é isso? Gilfredo Santini era o nome que eu conhecia acho que o patriarca, talvez, sei lá. Exatamente. Gilfredo Santini era o presidente do jornal. Aí havia duas rádios, a Tribuna AM e a Rádio Atlântica, que eram AMs, né? E aí depois em 1981, eles inauguraram essa rádio que eu falei aí, que é a Tribuna FM. Depois de muita coisa, conseguiram entrar no ar, porque eram poucos canais de FM que tinha hoje. A gente vê aí vários canais, né? Mas antigamente era uma dificuldade. Vai para Brasília e tenta isso, tenta aquilo, entra com processo, né? Assim, era um negócio realmente muito difícil. Tanto que aqui, e caro. Em Santos, né? E caro também. Em Santos havia 2 rádios. Tinha a Rádio Guarujá FM e a Rádio Cultura FM. E aí a gente entrou com a Rádio Tribuna FM, mas já com locução ao vivo, 24 horas, não existia aqui. Aliás, lá em São Paulo, né? A Rádio Cidade já tinha locução ao vivo e a Jovem Pan também não tinha. A Jovem Pan começou no dia 25 de setembro do mesmo ano de 81 a falar ao vivo com a equipe de locutores que ela trouxe, parte da Rádio Cidade, e até então ela era gravada, tinha lá um locutor que eles contrataram dos Estados Unidos, não para fazer locução, mas para gravar introduções, ou seja, nomes de música, o conhecido Vern Catron, que tinha um vozeirão danado, e o cara só colocava a voz aí, The Beautiful Voice of Donna Summer. Desculpa não chegar perto, mas é só para dar a ideia do que era. E aí cronometrava-se a introdução da música, então 2 segundos antes solta o cartucho e ele fala, 2 segundos depois você sobe a música e está resolvido o problema. E aí, quando a Jovem Pan entrou ao vivo, para ela entrar ao vivo, ela precisava de locutores, né? E aí eu lembro que, de uma vez só da Rádio Cidade, saíram César Rosa, Paulinho Leite, Serginho Leite, eu acho que foram os 3. Você me corrige se tiver mais algum outro nome, mas acho que foram esses 3 de uma vez. O Henrique Terra, Cidade... talvez? Não, o Henrique Terra continua na Rádio Cidade. Ele continua, ele não chegou aí. Agora ele está na Gazeta, inclusive lá com o Beto Rivera. Beto Rivera, que era o nosso coordenador na Rádio Tribuna FM. E aí, como ele fazia o horário lá na Rádio Cidade, ele... Bom, olha, gente, tem oportunidade. Lá saíram 3 locutores de uma vez. Vocês querem fazer teste? Aí fui eu, Marcelo Petito, Sérgio Torres, o César Carvalho também, fazer o teste para ver se éramos aprovados.
e tínhamos nós Todos quatro de então, da Santos? Baixada, todos de Santos. E eram 4, então, aqui da Baixada, e tinha outros 4, coincidentemente, de São Paulo. E a gente fez os testes. O primeiro a ser aprovado já foi o Marcelo Petit, porque ele já tinha uma experiência lá na Estéreo Vale, em São José dos Campos, que era do mesmo dono da Rádio Cidade, pelo menos dos sócios da Rádio Cidade, né? Sim. Seu Décio. E eu fui aprovado e fiquei lá uns 3 meses, mais ou menos, indo e treinando, e foi montada uma mesa paralela, tinha um estúdio paralelo. Tinha o estúdio do ar, onde o pessoal estava lá fazendo horário, e tinha um estúdio do lado onde a gente reproduzia com vinhetas, com tudo, e gravava. Aí vinha o Carlos Tausen, que foi o primeiro coordenador, ouvia, tá legal, não tá assim, continua assim e tal. E a gente ia lá e fazia as viradas de música. Era engraçado, porque um aprendizado mesmo. A gente já estava trabalhando, já fazia uns 6 meses, mais ou menos, ou um pouquinho menos, já estava com uma certa experiência diária, né, de errar e acertar, e lá a gente teve que passar por um vestibular mesmo para ser aprovada. Era uma coisa muito importante e a gente valorizava isso. Esse esquema de treinamento era diário, como se a rádio estivesse no ar e vocês fazendo o horário normal. Ninguém saberia ou sabia se iria ser aprovado ou não no sentido definitivo e também não sabia que horário iria fazer. Então, é um simulacro de rádio em paralelo, como você disse. Exatamente. Tinham 2 estúdios, o estúdio oficial do ar e foi montado um estúdio do lado, com tudo, com mesa, toca-discos, microfone, tudo perfeito. Tá. Exatamente, cartucheiras. Ok, porque aí eu acho que o baque que o grupo recebeu, o JB, genericamente falando, recebeu foi muito grande, porque de uma hora para outra perde 3, 4 titulares, e aí, o que a gente faz? Você nunca está preparado, não é que nem a seleção brasileira, que você leva, ainda que sejam uns e outros mais pernas de pau, ou não, você não está preparado para ter um time reserva que fica lá. Você tem o que cobre folgas, tá? Mas você não tem um time reserva que está esperando alguém ser chamado por outra emissora ou mandado embora. Isso realmente deve ter sido uma grande chacoalhada no sistema deles. Bom, e daí então, para frente você foi aprovado. Fui aprovado. Aí entrei aqui na Rádio Cidade FM. E, eu tenho uma surpresa para você. Tem? Tenho. Só para ilustrar, vai continuando falando que eu vou descobrir aqui no meu arquivo se eu consigo colocar isto aqui. Se a surpresa é coisa... Olha só que bonitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Exatamente, é isso aí. Às vezes a gente consegue colocar uma identificação e tal, mas de qualquer maneira você tem um trabalho danado, porque a superposição não é que nem em televisão, você conhece bem também. Então, às vezes ela fica meio granulada e tal. Essa aí ficou razoavelmente, para quem conhece o adesivo, você mostrou o original, melhor ainda. Está vendo aqui, ó? Esse aqui é o disco, né, da Sim. CBS, de 6 anos, no qual você que teve a participação direta aí na elaboração, tem a foto lá atrás. É que eu fiz uma pequena Sim, montagem ali. Foi de 1986. Foi em 80 rádio. 80, na verdade, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. 6 anos. Mas, de qualquer maneira, é um comemorativo. Ali tem fotos da gente e tal. E, do outro lado, é um flashback hits, porque outros foram lançados. Mas, então, eu comecei a trabalhar na Rádio Cidade. Logicamente que não ia chegar reinando, né? Tinha cheio de gente lá trabalhando há mais tempo, então eu comecei trabalhando com folgas. E eu trabalhava paralelamente, né, na Rádio Tribuna e na Rádio Cidade. Era aquela loucura. Nos finais de semana, então, eram 3 horários que a gente fazia na Rádio Cidade, fora o horário que eu tinha que fazer em Santos também, na Rádio Tribuna. Isso aí, eu levei aí até mais ou menos 1990
e 85. De 81, ali de dezembro de 81, quando eu entrei, até 85, mais ou menos. E aí eu acabei saindo da Rádio Tribuna FM, né? Saindo na boa, para ficar com um horário na Rádio Cidade, que eu fui promovido aí para um certo coordenador, e aí eu comecei a trabalhar às 6 horas da tarde. Mas até chegar nesses 6 horas da tarde, eu fiz muitas folgas em horários diversos. Isso eu acho que me deu uma grande experiência, porque eu era um folguista que trabalhava fazendo as férias das pessoas que saíam. Então, eu fiz o horário do Rony Magrini de manhã, fiz o Bob quando fazia às 2 da tarde, fiz o horário dele, fiz o horário das 18 horas, fiz das 22, de madrugada. Então, e cada horário tem um jeito próprio da gente se comunicar, é claro, né? Não precisa ser um grande radialista para saber, mas de madrugada de um jeito, das 22 às 2, então, que a gente tinha o Love Songs, o nome já diz, né? Canções de amor. A gente tinha que ser romântico, não tinha como. Das 18 às 22, por exemplo, às 18 horas, tinha uma parada de sucessos. Das 14 às 18, das 5 às 6 da tarde, a gente parava tudo, naquela loucura do trânsito de São Paulo e tal, e a gente rolando Amor a Dois. Amor a Dois, não, perdão. Amor Sem Fim. Sim. Amor a Dois era na Rádio Tribuna de Santos, por isso que eu fiz confusão. Mas amor não quer demais. Então, era o Amor Sem Fim à tarde, e no finalzinho do programa eu fazia a tradução do dia de uma música. Então, era aquela coisa romântica, escorria mel, realmente, mas era muito legal. Muita gente gostava de dar aquele respiro, né, na metrópole, a 1.000 por hora, naquele horário de 5 da tarde, e ouvindo músicas românticas. Foi realmente era um tapa mesmo na programação. Muito bom. Cai bem no fim do expediente, até porque você está exausto de ter. Agora, o que é curioso, o folguista, como a gente chama, aquele que cobre folgas, ele nunca tem folga, né? Porque se ele trabalha numa outra emissora durante a semana, a folga dele seria, se ele é titular numa outra emissora, como acontecia com a Tribuna e você em Santos, ok, no fim de semana eu não vou trabalhar, aí, eventualmente podia pegar um horário e tal, mas vou folgar. Não, você tinha que pegar o carro, o ônibus, seja lá o que fosse. No comecinho vinha de ônibus, porque achava mais prático. Aí comecei a ver que não compensava pelo desgaste, aí comecei a vir de carro. De qualquer jeito, você estressa um pouco. É verdade. Mas é curioso isso, né? O que cobre folga dos outros, às vezes, para si, nunca tem essa facilidade. E quando você pegou a virada da Rádio Cidade para sucesso, certo? Acabei não pegando. Não. Então, eu tive... eu saí um pouco antes. A gente teve... Bom, eu fiquei lá de 1981 a 1991. Aí dei um intervalo entre 91 e 92, quando eu fui para a Rádio Jovem Pan FM, ficamos lá até um período de 1 ano e voltamos para a Rádio Cidade. Então, a gente tive, acho que todos os coordenadores possíveis, começando com o Carlos Tausen, aí o Carlos Andrius, o Luiz Fernando Malhoca, com quem estou batendo esse legal papo aqui. Tive também o Tavinho Sesc. Quem mais? Aí depois teve um outro coordenador, que era da Transamérica também, que está me fugindo o nome aqui, eu peço perdão. O Enio Roberto também tive, ou seja, uma variedade de coordenadores. Na Rádio Jovem Pan, que eu fiquei esse ano, eu tive como coordenador o Beto Rivera e o Tutinha, que era o folclórico dono da Rádio Jovem Pan,
que gostava bastante, ainda gosta, eu acho, de interferir na programação, assim, não interferir de uma forma ruim, não, de participar, né, como se fosse ele o coordenador. E o Beto Rivera, que acabou me levando para a Rádio Cidade no começo, vamos dizer assim. Aliás, ele tem uma grande participação, viu, Beto? Um abraço aí, aproveita aí, porque ele avaliou meu teste na Rádio Tribuna FM. Aí ele me deu o toque para ir fazer o teste na Rádio Cidade. Lógico que a gente dependia do que eu ia fazer, mas ele me deu o toque. Depois, quando eu saí da Rádio Cidade, nesse ano que eu fui para a Jovem Pan, foi através do Beto Rivera de novo. É engraçado, né? A vida nos chama de vez em quando. Mas lá a gente ficou um ano só, tal, o projeto que eles queriam acabou não dando certo, e eu voltei para a Rádio Cidade. Aí fiquei mais um tempo, aí vivi também uma oportunidade em que a rádio virou a cabeça de rede, virou o Rio de Janeiro. Então a programação virou de pernas para o ar. A gente estava em primeiro lugar com aquela programação romântica, e aí, de uma hora para outra, ela virou, porque no Rio de Janeiro é um outro tipo de programação, era um outro tipo, agora não sei como é que é, tanto que hoje em dia eu acho que a cidade é rádio rock por lá, mas não era rock, mas era totalmente diferente. E aí a gente viu realmente a nossa audiência despencar aí de primeiro lugar, lá para o 15º, 16º, normal, porque a pessoa está acostumada com um tipo de programação e acabou, né, de uma hora para outra, trocando tudo. Lembra ainda... Tem o tom, né? Quando tudo está dando certo, ela resolve fazer uma mexida para resolver algum problema, ou local, ou financeiro, seja lá o que for, e aí desanda tudo que estava corretinho e direitinho. Acontece. É uma derrocada mesmo. Eu lembrei demais também. O Elcio Mazuco também coordenou a Rádio Cidade. Aliás, eu, por parcos 30 dias, também coordenei a Rádio Cidade, mas foi uma passagem muito breve, aí eu nem considero muito. Mas aí depois veio o Elcio, ou seja, um monte de gente. O Elcio Mazuco, que era coordenador na sua época, não é isso, Luiz? Não, o Elcio foi meu aluno na faculdade e eu o convidei para ser... Ele gostava muito de música e ele demonstrava nos cadernos que ele tinha lá para fazer trabalhos, né? Porque na faculdade você aprende outras coisas, nada relativo à música. Né? Você não aprende locução, não aprende a ser programador, não aprende a ser operador, nada disso. Lá é outra jogada. Você começa a entender de estética, e a estética explica por que a câmera fica num ângulo de X, que usa a lente 90 ou a 136. É muito... não tem nada a ver com o que a gente faz e também não vale a pena passar por esse... desgastar-se falando dessas coisas. Mas ele demonstrava lá nos seus trabalhos, tinha sempre alguma coisa ligada à música. E aí eu perguntei para ele, ele falou, eu adoro música. Aí teve uma convenção na USP, foi o primeiro congresso de rádio e televisão da USP, e eu, como era um dos alunos e já virado, assim, tinha sido convidado para ser professor, eu fui abrir o congresso, fiz a palestra, e um garoto, que eu não sabia ainda quem era, posso fazer a pergunta? Levantava a mão toda hora, pois não, tal. Na terceira ou quarta pergunta, ele, não, porque na Rádio Excelsior é isso, que na Rádio Difusora, eu falei, pô, cara, ou ele está se intrometendo demais na minha vida, porque eu tinha saído da Rádio Excelsior e ido para a Difusora, ou o cara sabe tudo. E aí ele demonstrou que não só sabia tudo, como ele era um programador pronto. Ele fazia programação na casa dele e tal, a gente não sabia disso. E na aula também não dava para sacar. Quando eu assumo a Difusora, eu tenho um problema de cara. 3 férias, aquelas coisas que a gente não está preparado quando coordenador, mas chega lá e pega. Na época, o coordenador ainda se chamava diretor artístico, porque a regulamentação da profissão ainda não tinha terminado e não tinha sido aprovada e tal. Então, aí o diretor artístico passou a ser o mesmo cargo, só que com um nome diferente, e só podia ser de televisão.
que era para não chocar na carteira de trabalho e tal. Então, o diretor artístico ficou só para quem coordenasse televisão e o coordenador virou o diretor artístico da rádio. Bom, para resumir, eu perguntei para o Elcio se ele toparia. Ele falou, nunca fiz programação de rádio. Eu falei, tá bom. Eu também nunca dirigi uma rádio, eu sempre fui programador na Rádio Excelsior, mas vamos tentar. E aí ele cobriu as férias de 3 dos nossos programadores, o Sebastião, o Lisandro Antônio e o Zani, Heraldo Zani falecido. E aí, nessa, ele mostrou que o cara era bom mesmo. O Tutinha gostou do trabalho e puxou o cara para trabalhar na PAN. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas eu não podia nem imaginar que o Tutinha fosse ouvinte da Rádio Difusora, mas era. E aí, nessa altura do campeonato, ele levou e o primeiro programador da Jovem Pan foi o Elcio. Depois, quando eu assumi a Rádio Cidade, eu chamei e falei, olha, a programação é feita no Rio de Janeiro, mas só podemos mexer em 20%, ou seja, corta um chope para distrair, que é uma música que nunca vai sair da minha cabeça. Eu não conhecia, eu não tinha ouvido, ela vinha 3 vezes na programação, porque provavelmente ali na Avenida Atlântica, na orla do Rio de Janeiro, ela era extremamente apreciada, mas a gente não sabia do que se tratava. E aí eu falei com o meu querido amigo, hoje, muito querido amigo, mas na época meu chefe, com quem eu mantinha uma distância muito grande, até porque ele não vinha para São Paulo, ele não gostava de avião, e eu falei, me deixa, por favor, fazer uma programação um pouquinho mais adequada, e ele simplesmente respondeu. Aliás, eu acho que ele foi maestro, sabe, o mestre mesmo, quando ele disse, sem problema, a responsabilidade da programação é toda sua. Se der certo, parabéns. Se não der, naqueles 3 pontinhos que ele colocou, assim, que ele deixou no ar, eu já entendi. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou arriscar. E aí eu, a partir de um determinado momento, chamei o Elcio, dei uma geral sobre o que é que eu queria fazer na programação na rádio, e ele assumiu a programação. E depois eu contratei um outro formado pela USP, o Maurício Antunes Barreira, para fazer a programação da madrugada, que era bem diferente, porque já fazer a programação do dia inteiro já era difícil. Na Difusora havia 4 pessoas para fazer. A Difusora era sui generis, só para você saber um pouquinho. Se você ainda não viu a história da Difusora lá no YouTube, veja que é muito curioso. Na Difusora havia 4 programadores, tá? E 2 datilógrafos. Ou seja, o programador ele fazia por códigos, montava a programação da música com as músicas de 3 vezes e 4 vezes, que a gente conhece bem, e ia para o datilógrafo, entre os mais famosos, a nossa Claudete Siqueira, que você acho que conheceu, era datilógrafa, depois virou programadora, e ela os datilógrafos eram que faziam a programação naquela planilha grande, aquela folha imensa e tal. Bom, com isso, o Elcio foi passando, ele chegou a ser diretor da Musical FM, ele foi chamado, eu acho que ele morava em Boston nessa época, e foi isso mesmo. O Carlos Colesante, um dos integrantes da rede LC, dono da Musical, donos da Musical, ele e o Luiz Casale, ele me chamou e falou, olha, eu queria um coordenador, eu falei, eu não posso assumir, porque não é que não seja a minha praia, não é o momento em que eu possa largar o que eu estou fazendo, eu tenho um compromisso. Ele falou, e aquele seu programador da Jovem Pan? Ele era muito bom. Eu falei, ele é muito bom, só que ele não mora aqui, mora em Boston. Puxa, você tem o telefone dele? Eu falei, é para já. Ligamos naquela hora e ele conversou com o Elcio, não sei o que eles acertaram, mas alguns meses, nem isso, acho que algumas semanas depois o Elcio estava de volta a São Paulo e dirigindo a Musical FM, que infelizmente essa rádio não existe mais. Hoje o Elcio é professor de inglês, você começou de um lado, ele está terminando a carreira dele lá e sempre ligado à música, de vez em quando a gente conversa. Ele é muito ligado ainda, né? Não mais na Cashbox, não mais na Billboard, mas ele ainda está ligado
no sobe e desce da música, um pouquinho mais ou menos assim. Sabe quando a gente fica desgostoso com o que está acontecendo? Já não é mais aquilo que era no nosso tempo. Nós tivemos uma sorte de pegar, sem muito saudosismo, de pegar uma fase de músicas com letras maravilhosas, com orquestrações sensacionais. Hoje tudo teclado, tudo sintetizado, etc. Mas vamos voltar ao Tony, que é o que interessa. Não, só para pontuar também. Eu recentemente vi o Billboard Music Awards, se eu não me engano, é esse o prêmio e tal. E, olha, me senti um ignorante musical, porque eram tantos nomes ali que eu nunca tinha ouvido falar. O Drake, por exemplo, eu fiquei sabendo que ele é o recordista de prêmios da Billboard. Eu fiquei sabendo naquela noite. Já faz 16 anos que ele ganha o primeiro lugar. Então, é um pouco de ignorância minha, lógico. Uma ou outra vez eu já devo ter ouvido falar, mas é diferente. Algo parecido acontece com o Grammy. Não estou nem falando do Grammy Latino. Eu tive a honra, a chance de ser eu vou dizer estagiário, porque não tem outro nome. Eu fui convidado para trabalhar na área de língua portuguesa. Eu fazia a revista do Grammy em português, eu fazia os contatos com os brasileiros e ajudava o pessoal do Grammy Latino, cuja sede é em Miami, a montar certas... aquela coisa que você tem que explicar como é que funciona o Grammy, quem quiser se associar para votar, porque todo mundo quer votar no Grammy, quer votar na sua música ou na música do seu amigo, mas não quer pagar para isso. Então, tem que ser associado ao Grammy. Tem toda uma história, e eu traduzia isso do inglês para a revista do Grammy, e a gente mandava para os artistas brasileiros, caso eles se interessassem. Muitos perguntavam e não sabiam como é que funcionava, e eu fiz isso durante 5 anos, dos 6 que eu morei lá. Então, foi muito interessante esse tipo de trabalho, mas ali a gente já via que o Grammy Latino dava para equilibrar, porque, obviamente, o Brasil é que estava sobrando ali, né? O resto tudo era de língua espanhola, era fácil deles se entenderem entre eles mesmos. Agora, nós estamos com uma outra categoria, depois a gente conquistou uma porção maior, e hoje a gente tem categorias específicas para a música em português, música do Brasil. Mas o Grammy também, tanto quanto a Billboard Awards, também apresenta esse tipo de coisa que você olha, você ouve, você fala, nossa, nunca ouvi falar, nunca ouvi tocar. E bem diferente da situação que a gente enfrentou, não, que nem você falou, sem saudosismo e tal, mas era uma realidade bem diferente. Eu me lembro que eu ainda não tinha feito o teste para a Rádio Tribuna FM, aquele famoso meu primeiro teste, e eu vim para São Paulo, eu e um amigo, especificamente para ver o show do Queen no Morumbi. Oportunidade única. E aí, ali na frente, eu vejo, não sei o quê, promoção Rádio Cidade. Eu nunca tinha ouvido falar da Rádio Cidade. Eu sabia que a Jovem Pan, olha, a Jovem Pan está transmitindo, você me desmente se for mentira, ou se for uma informação errada. Mas eles estão passando, mas eu vi lá um outro nome, mas eu não conhecia também a rádio. Não trabalhava em rádio, então não tinha essa... A Jovem Pan a gente conhecia mais o nome por causa do AM, que transmitia as partidas de futebol, tem um alcance muito maior, você sabe, né? Então, rádio Jovem Pan, Bandeirantes, essas sempre foram famosas, Excelsior, Difusora, Tupi, né? Mas isso no AM. E no FM pouca coisa chegava, o sinal era mais difícil da gente captar aqui na Baixada Santista, lógico, pela distância. E eu vi Rádio Cidade lá escrito, me chamou a atenção. Que rádio é essa? E não é que daí a 6 meses eu estaria trabalhando na rádio que trouxe... 6 meses não, perdão, errei. 1 ano e 6 meses, né? Porque no ano eu vim... Não, exatamente 6 meses, foi no ano mesmo. Eles já eram em 81. A Rádio Cidade, que é de 1980. Eu estou errando nos números aí, que também não foi hoje, né? Já faz um tempinho, não vamos nem fazer a conta.
Mas então, eu vim ao show com promoção da Rádio Cidade, não sabia que ela existia, comecei a trabalhar na Rádio Tribuna, meses depois, e no final do ano estava na rádio que estava patrocinando o Queen. E daí a gente viu um monte de shows, um monte de artistas de perto. Isso era uma emoção muito grande naquela época, poder ver show de Tina Turner, Madonna, Michael Jackson, A.H.A., lotando estádio, fez mais sucesso aqui do que no próprio país deles. Sei lá, tanta gente boa, Rod Stewart, que a gente tinha essa fora as excursões, né, para Rock in Rio, essas coisas todas que eram conglomerados já de nomes, mas os shows individuais, com promoção, e a gente fazendo o esquema de reportagem, né, um num ponto, falando, outro no outro, outros conseguindo entrevistar artistas, fora os shows comemorativos, né? Esse show que a gente teve no Ibirapuera, ou melhor, foi no Pacaembu, né? Não no Ibirapuera, no estádio do Pacaembu, com vários artistas entrando, da música nacional, foi muito legal também, uma emoção muito grande. Foi um dos shows mais duradouros, vamos dizer assim. Não foi? Muito cedo, mas eu me lembro, inclusive, que nós tínhamos uma pleiade, era uma constelação de artistas sensacionais, cada um vinha, cantava uma música. Até o Roupa Nova, que é aquele bando de gente, vinha fazer uma música, saía, o pessoal queria mais, pedia bis, mas tinha muita gente para participar. E a gente tinha conquistado, como era o primeiro ano do prefeito Jânio Quadros, ele autorizou, né, nós fizemos o pedido para fazer o show de aniversário e ele deu ok, não estava nem aí. Né? Depois disso, foi proibido, não se fez mais nada. Né? E eu estava contando da Simone que ela ligou para avisar que ela estava em Salvador, mas que ela viria. Eu vou pegar um avião, eu vou porque eu faço questão, porque eu adoro a sua cidade, porque eu adoro vocês e não sei o que, sei lá. E veio e cantou também um único número, às vezes basicamente era playback, né? Porque não dava para fazer muito mais, não dava para você ficar trocando de palco, não tinha essa estrutura. Foi um show sensacional. E eu tive sorte na vida, porque eu fiz vários outros shows, né? Na Jovem Pan, por exemplo, que faz aniversário 3 vezes por ano, a gente fazia vários shows diferentes, e outros beneficentes, outros não. Mas, enfim, era muito gostoso a gente ter esse contato e ver aquela multidão cantando as vinhetas da rádio e outras coisas mais, que era muito legal. Esse pormenor aí das vinhetas cantadas, eu sei que foi você, Luiz, que começou com essa coisa de pedir para os artistas cantarem, e realmente virou uma febre. A gente fazia esses shows aí em vários lugares, não eram shows, eram nossas participações, né? Os DJs lá que faziam os seus shows, né, com as músicas, e a gente ia lá, dava o recado, levava brindes da Rádio Cidade e tal. E o engraçado é que não tinha quem não cantasse nos breaks as vinhetas cantadas pelos artistas. RPM, a Paulinha Toller lá no Kid Abelha, todo mundo, ninguém... Em vez de falar 1001 noites de... Como é que é? Ouvindo no meu rádio, ouvindo 1001 noites de sucesso na cidade. Não tinha como. Era muito engraçado. Já que você tocou no assunto, eu não gosto de falar muito das minhas coisas, mas na série Como Nasceu, que é uma série que foi lançada no início de 2021 no YouTube, você encontra algumas coisas, né, das que eu criei, outras que eu ou modifiquei, ou de alguma forma eu participei dela. Nem tudo é invenção, às vezes a gente capta no universo, dá uma modificada e a coisa aparece. Então lá você encontra, por exemplo, o Julinho Mazei e eu contando como é que nasceu o The Big Apple Show, na difusora, lá em 78, que foi o que fez deslanchar a carreira do Julinho aqui no Brasil. Capacidade ele tinha, mas ele não tinha ainda a vitrine para que ele pudesse mostrar. E dali foi Jovem Pan e o resto todo mundo conhece, participou de várias emissoras. Julinho, não sei se você sabe, hoje está morando e trabalhando em Portugal. Lisboa. Foi em Nova York e fez... Ele deve ter um estúdio em cada lar, como dizia o... Ele tinha
estado em Nova York por um período, depois ele foi para Miami, foi a última vez onde a gente se encontrou, até por acaso no dia do meu aniversário. Ele me ofereceu um almoço num restaurante português, acho que ele já tinha intenção, ele não falou nada. Me fez comer um bacalhau na nata que nem em Lisboa eu comi, tão gostoso quanto lá em Miami. Muito legal. Bom, enfim, lá você tem a história de como nasceu a 89 FM, que veio depois, como nasceu, e tem a história de como nasceram as vinhetas cantadas, que, na verdade, a ideia nasceu, não vou contar a história inteira aqui, senão não só toma o tempo que você tem que para você contar da sua carreira, mas também, quem quiser, veja lá a história inteira. Ela nasceu na Jovem Pan. Essa ideia nasceu na Jovem Pan. Eu coloquei logo migrou para a Rádio Cidade e lá ela foi adotada e fez um grande sucesso. Eu recebi aquela ligação do telefone vermelho dizendo: tira essa porcaria do ar, para não dizer outra coisa. E eu tirei, guardei, acho que até apaguei a fita, uma pena, gostaria muito de ter guardado. Aí cheguei, quando eu fui dirigir a rádio, porque na Jovem Pan eu era um mero coordenador. Quando eu fui dirigir a Rádio Cidade, eu falei: bom, agora eu sou responsável por São Paulo, então eu vou fazer o que eu acho que devo fazer. E, por coincidência, um grupo de 5 menores de idade aparece lá para caetituar o seu primeiro disco em português, porque eles já tinham um disco até na Billboard, no chart latino aí, da Billboard, eles já estavam entrando até em Nova York, com sucesso de vendas e tudo mais, e de airplane também, estavam tocando bem. E, de repente, eu peguei o seu Robin, no bom sentido, falei: olha, entra aqui no estúdio e fala para mim cidade. Ele: ciudad, ciudad, ciudad. 10 vezes ele não tirou o U da palavra ciudad. Eu falei: tá bom. Você consegue falar cidade? Cidade? Não, o final esquece, é I. E aí fui falando, de repente me veio à cabeça, falei: peraí, o cara entende de música, apesar de ser moleque, ele deve entender de fonética. Aí eu escrevi a fonética, ou seja, o som do que seria a palavra cidade, e ele gravou. E, aliás, o Lalá estava gravando tudo que ele estava falando, aprovando ou não. E, de repente, numa delas, ele acertou e foi. Foi a primeira vinheta que foi para o ar, assim que nós lançamos o Menudo. Quer dizer, nós demos sorte lá na Rádio Cidade de lançar o Grupo Menudo, e o que aconteceu todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Também tem uma série contando como o Menudo, quando aconteceu a história do Menudo e o que nós fizemos na Rádio Cidade com eles, e por eles, e para as meninas deste Brasil imenso aqui, que não paravam de gritar o nome das crianças lá. Foi muito legal. Essa aí foi If You're Not Here, não é essa aí, na inglesa? Sim. O primeiro, né? Foi. E vou dizer mais. No aniversário de 15 anos da Jovem Pan, no ginásio de Ibirapuera, para o qual foram convidados todos os radialistas de São Paulo, independente de trabalhar ou não no grupo da Jovem Pan, e estava eu quietinho, assistindo, de repente Cazuza entra no palco e começa a cantar a música com a vinheta da Rádio Cidade. E mais de 20 mil pessoas assistindo cantam junto. Então, para mim, foi um troféu, sinceramente, sabe? Se alguma coisa na vida me emocionou nesse momento, sem que eu falasse para ninguém, porque eu não ia olhar para ninguém para falar: pô, é muita sacanagem, né? Você está na casa do convidado, na casa do anfitrião como convidado especial e ainda sacaneando o cara. Mas ali foi um dos grandes troféus da minha vida, quando a imensa população que ouvia a Jovem Pan e Cidade estava cantando as vinhetas. Lobão também fez o mesmo. Legião Urbana, todos os grandes nomes da época, eles gostavam de participar, eles gostavam de ir à rádio e falar assim. A própria Paula Tola, que citou, ela falou: eu fiz uma letra especial. Posso gravar essa letra? Falei: pode fazer o que você quiser. Eu tenho que tocar o seu disco.
Se você gravar só a introdução com o nome e cidade, eu vou tocar. Não, eu faço questão é uma letra legal e tal, tal, tal. E ela entrou no estúdio, usou o playback que tinha naquele bolachão de 12 polegadas, né, aquele disco promocional da Warner, e acabou gravando um tema especial. O Herbert Viana, que na época estava namorando a Paula também. Foi muito legal, foi uma época assim, muito regozijante para mim. Marcavam de uma outra forma, né? A gente tinha um outro tipo de comunicação. Hoje em dia a gente tem tudo no virtual, então fica tudo mais fácil. Por exemplo, estamos aqui, eu tiro uma foto, mando para você, você tira para mim, a gente grava, se fala. Antigamente a coisa era muito louca. Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, desculpe o pleonasmo, mas um exemplo aqui de uma coisa que era valiosa para os ouvintes. Vamos ver se eu consigo colocar bem perto aqui. Essa aqui, We Are the World, não é isso? Exatamente. A música We Are the World, né, do Michael Jackson, com a tradução do lado para o português e assinado pelos nossos queridos colegas. Então, a gente vê ali, ó, Eloy Moreno, Everson, Bob Floriano, Celso Giunti, Tavinho, Rony Magrini, Carlos Sanches, Vini França e seu amigo Tony Lammers ali também. Isso aqui era uma coisa de louco. O pessoal, imagina, uma folha de papel, mas, sei lá, xerocada, né? Mais que xerocada, era uma qualidade bonitinha. Era impressa. Isso, era impressa mesmo. Tinha a sorte da gráfica do JB fazer essas coisas para a gente. Então, verdade. Nem Nossa, tudo a gente pagava. Uma folha de papel tinha um valor imenso, né? Antigamente. São os valores que vão mudando, né? Vão mudando de... não é a folha de papel, a assinatura de vocês que valia. Também. Hoje já tem cuidado duplo, porque uma assinatura dessas o cara digitaliza, põe no cheque. Hoje tem que ter cuidado. O pessoal está proibindo, ou pelo menos está orientando a você não tirar a fotografia com os dedinhos de frente e tal, porque tem identificação de... A câmera identifica suas digitais e pode fazer tudo que é a abertura da sua vida através do digital, no banco, tudo isso aí. Hoje está terrível, precisa ter muito cuidado com tudo. Aliás, acho bom, porque esse negócio de tirar fotografia com isso aqui, perninha para cima, todo mundo faz a mesma coisa, entendeu? Você olha na internet, até quando acontece um desastre com alguém e vai lá a produção do telejornal e vai buscar na fonte lá do Facebook determinadas imagens para mostrar o passado, né, a vida pregressa da pessoa que morreu ou que matou e tal, é quase tudo parecido. Está todo mundo lá com o dedinho, com as suas marcas e tal, porque isso virou pasteurizado, algo do gênero. Tony, vamos acelerar a nossa conversa, porque nós temos só 10 minutos de programa, eu falei muito, tomei seu espaço, nós temos que contar como é que foi a sua volta para Santos e o seu triunfo na televisão também. Então, na verdade, é o seguinte, eu continuei na Rádio Cidade, ela virou rede, saiu de rede, entrou um novo coordenador e eu não estava mesmo à vontade e acabei saindo. Só que, paralelamente, eu estava nesta rádio, na Rádio Cultura FM. Bom, né? Um colecionador de adesivos. Então, os meus amigos da Cultura também, aquele abraço. Fiquei lá por 2 anos, com o Luiz Torquato, com o Zé, com toda a turma lá. E depois fiquei mais um aninho aqui na Rádio Guarujá FM, que eu tenho só o adesivo aqui, não dá para mostrar, não sei se eu rapidamente fizer assim, que merece também o pessoal de lá, que me acolheu também, a Rádio Guarujá FM também. Foi a última... Que não fica no Guarujá, não é isso? É uma não rádio fica no Guarujá, só tem o nome. É que a Guarujá M fica no Guarujá, pelo menos ficava, não sei se mudou. E a Guarujá FM estava em Santos. Então, coisas da vida, mas é um bom nome também, uma boa turma, tive o prazer de trabalhar com todo mundo. E aí, essa foi a última rádio que eu trabalhei junto com
com a Rádio Cidade, eu saí de rádio porque eu, paralelamente a essas duas últimas rádios também, eu estava fazendo a faculdade de jornalismo. Então, eu trabalhava de manhã numa rádio, de tarde na Rádio Cidade e de noite fazia o curso de jornalismo aqui na Universidade Católica de Santos, São Luís Santos. Porque eu já tinha a intenção de trabalhar com vídeo, trabalhar em TV. As TVs regionais aqui estavam explodindo, então a afiliada da Rede Globo, a afiliada da SBT, a afiliada da Bandeirantes, assim vai por diante. E eu acabei fazendo meus 4 anos de jornalismo. Tinha um professor lá, a exemplo do que você com o Elcio, por exemplo, descobriu, ele dava aula de telejornalismo e era o diretor da TV Tribuna de Santos, afiliada da Rede Globo. E, logicamente, que ele já via ali, né, entre os alunos, quem pudesse despertar para esse lado aí televisivo. E nem todo mundo que faz a aula obrigatória de telejornalismo vai se tornar um telejornalista. E eu acabei sendo admitido, aí entrei aqui na TV Tribuna, onde entrei em 96 e saí agora. Saí faz um mês e pouco, no comecinho de maio. Eu fiquei 25 anos trabalhando na TV Tribuna. Entrei como produtor, porque ainda não tinha pego o diploma de jornalista. Faltavam alguns meses. Então, entrei na produção, fazendo. Aí peguei o diploma já no final do ano, de 96. Aí comecei a fazer reportagem externa, antes sem fazer a passagem. Passagem é aquela hora, o êxito, né, do repórter de aparecer lá e aparecer o nominho dele, que realmente, né, às vezes vale realmente a pena, é um trabalho árduo, ele está aparecendo ali para contar. E a passagem é usada, a princípio, para passar de uma parte para outra da história que está sendo contada, por isso que o nome é passagem. E aí eu comecei a fazer as minhas matérias com passagem e tal, e comecei a fazer algumas folgas no telejornal também. Alguns colegas saíram de férias, outro foi para o Rio de Janeiro, uma vez ficou 3 meses, eu fiquei fazendo, até que um projeto novo para o Jornal do Meio-Dia, ao mesmo tempo que entra o SPTV, primeira edição, o RJTV, primeira edição, entrava aqui o nosso JT, primeira edição, Jornal da Tribuna, primeira edição. E isso foi no primeiro dia já do ano de 2000. E eu já vinha fazendo alguns poucos e efetivamente comecei a fazer nesse dia a primeira edição, né? Praça TV, primeira edição aqui, que é o Jornal da Tribuna, e terminei agora. Então foram 20 anos de Jornal da Tribuna, quase 21 anos, né? Ou melhor, deixa eu ver, 2020... exatamente. 2000 para 21 é praticamente... 20, não, foi 21 anos e 5 meses. Eu acho que é um recorde aí, mais ou menos, né? Fazendo a mesma edição. Eu tive parceiros, tive a Vanessa Machado, desde o começo, ela acabou saindo, outra companheira agora também recentemente, mas muito tempo também fiz sozinho. Então, foi uma carreira longa na TV. Não sei ainda o que vai rolar, mas sempre rola alguma coisa, né? De repente no rádio, na TV. O que é que você ainda não fez na vida e gostaria de ter feito ou gostaria de fazer? Cantar eu já cantei. Já tive uma banda chamada Os Mugs, tem até no YouTube aí para provar. E só a gente parou por questões assim de afinidade e tal, não sei o que, paramos. Mas pode ser retomado. Mas a música faz parte da minha vida, sempre fez. Mas eu já tive a banda, já fiz rádio, já fiz TV, jornal impresso, já fiz assessoria de imprensa, então é praticamente isso. Eu não sei, está difícil, mas o que Deus tiver
reservando para mim, eu aceito de bom grado. A gente pode dar uma mãozinha também. Se você está livre na praça, dá uma descansada, uma arejada. Hoje não dá para viajar, não dá para tirar longas férias, mas de qualquer maneira, estando disposto para a rádio, você teria paciência para vir fazer rádio em São Paulo, morando aí em Santos, já com a vida delineada em Santos? Veja bem, a gente nunca diz dessa água que dessa água não vai beber. Porque temos proposta, não. Eu não sei, eu acho legal uma rádio em São Paulo, né? São Paulo em si é um ótimo mercado, convivi muitos anos, né, sendo o profissionalismo que é trabalhar em São Paulo. E uma televisão também, entre tantas cabeças de rede que nós temos aqui. Agora, então, você que está acompanhando agora, olho na câmera, você que está acompanhando essa nossa conversa com Tony Lammers, fique sabendo que ele está na praça, à disposição, e não é mais só o radialista, é o jornalista também que está disponível para editar, para chefiar um departamento de jornalismo ou um programa, né? Todo mundo sabe que hoje há núcleos de programas específicos para o horário da tarde, para o horário da manhã, para o horário da noite, etc, etc. Ele está disponível se você gosta dessa bela voz que já foi mais do que testada e comprovada, e ainda dessa estampa extremamente moderna que ele está apresentando para nós hoje, e está à disposição. Qualquer coisa você fale comigo, que eu sou empresário dele, ok? Então tá bom. Empresário desses não tem como ficar nervoso. Brincadeiras à parte, foi muito bom conversar com você, meu amigo Tony Lammers, depois de um bom tempo que a gente não se via, mas se falava por meios telegráficos e whatsappianos. Saiba que você foi marcante na carreira desse seu amigo, mas também foi marcante no rádio, porque aquela voz doce dos finais de semana era sempre esperada. Muita gente, não só no trabalho que a gente fazia, mas na própria emissora, falava: puxa vida, está chegando o fim de semana, lá vem a voz gostosa do Tony Lammers para ele fazer e agradar os nossos ouvidos com a sua programação, com o seu horário e tudo mais. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado pela honra de você me incluir nesse rol aí das pessoas importantes do rádio, da gente ter podido bater esse papo, matar um pouquinho da saudade. Precisamos nos ver pessoalmente, mas deixa a pandemia passar. Mas, né? Exatamente. Mas foi um prazer enorme. Oi? E Santos não está tão longe, não é? Não, é pertíssimo. 70 quilômetros, 45 minutos e tudo bem. Dá para ir tomar um café e voltar até. Com certeza. Quando tudo passar. Exatamente. Você é meu convidado de honra e espero também poder ir aí em São Paulo tomar um café com você também, os dois aqui. A gente bate aquele papo. Quem chegar primeiro que dispare. Isso, exatamente. Estou aqui. Não, agora é assim, né? Estou aqui na licitação. Mas é melhor, é mais fácil. Luiz Fernando Malhoca, uma honra ter participado com você. Muito obrigado a todos os seus espectadores. São em áudio no podcast e em áudio e vídeo no YouTube. Muito bem. Então temos todos aí, todo esse seu público. Sinta-se beijado, abraçado e um pouquinho de saudade que a gente matou. Obrigado, Luiz. Obrigado, eu que agradeço. Nós vamos voltar a conversar em breve, tá bom? Até mais. Esse foi Tony Lammers, uma das mais belas vozes do rádio que o Litoral Sul, né, Santos, nos mandou, nos emprestou e agora ele está de volta. Semana que vem a gente volta para cá, nesse mesmo canal, com mais uma novidade, com mais uma bela voz da história do rádio. E você que ficou com a gente até agora, aquele agradecimento de coração. Até mais.